Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Gleice. Hoje, dia 14 de novembro, é a nossa live de número 30. 30, minha gente, chegamos na live 30 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Como passa rápido, live 30. Olha, compartilha essa live com um amigo, com uma amiga, para ela estar aqui também junto com você, tá? Vamos entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Bora para mais uma leitura, para mais um estudo, na verdade, que o que a gente faz aqui é muito mais do que leitura do livro, né? O que a gente faz aqui é realmente, a gente estuda o livro, a gente se desenvolve através da leitura, né? Além de começar o dia muito bem, a gente começa o dia muito bem aqui, ativando a nossa mente. E aí no final eu faço a meditação junto com vocês. Então fica aqui comigo até o final, tá? Essa live, ela vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram. Eu resolvi deixar as lives novamente, até que vocês estão, Gleice, cadê a live e tal? Então eu vou deixar por 24 horas, viu? Essa aqui vai ficar também por 24 horas. E depois eu levo ela lá para a plataforma dos membros do Café com Gleice. Tá bom? Se você quiser ter acesso a todas as lives que nós já fizemos até agora, de todos os livros que já passou por aqui pelo Café com Gleice, é só você clicar no link da bio, que lá tem um acesso. Você pega o seu acesso a todos os livros que nós já lemos aqui no Café com Gleice, tá bom? Sexta-feira, minha gente, é para os fortes, é para os comprometidos, sexta-feira. Sexta-feira não é para qualquer pessoa, não. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Daniel. Você é inspiração, força, beleza, inteligência e um amor próprio. Obrigada por você existir. Bom dia. Obrigada por você existir também. Bom dia. Deixa eu ver quem está entrando. Bom dia, Maria. Bom dia, Tereza. Bom dia, Josimar. Bom dia. Bom dia, Silvana. Joelma, seja bem-vinda, maravilhosa. Bom dia, Wagner. Sejam bem-vindos. Bom dia, Fernanda. Vamos entrando, minha gente. Vamos entrando. Bom dia, Nilda. Bom dia, Modas Nani. Bom dia, Júnior. Simbora, minha gente, para mais um estudo aqui do livro. Hoje nós vamos, na verdade, começar a segunda parte do livro. Deixa eu ver aqui se é a segunda parte. Segunda parte do livro. Nós estamos na live 30, há 30 dias. Eu estou aqui, junto com vocês, lendo esse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Há 30 dias. Porque de live, minha gente, deixa eu contar para vocês. Acho que já tem quase 200 lives. Eu tenho que conferir lá na plataforma. Mas já tem quase 200 lives lá. Foram 7 livros que a gente leu até agora no Café com Gleice. Um ano de Café com Gleice. Um ano. Eu comecei em novembro do ano passado. Final de novembro do ano passado. Como passa rápido, né? Passa muito rápido. Buenos dias, uma sexta abençoada para nós, Fernanda. Fernanda já foi para academia, né, Fernanda? Ai. Simbora, minha gente. Um ano de café, passa muito rápido. Já lemos 7 livros. 7. E aí vem o próximo livro agora que eu tô super na dúvida. Depois eu vou colocar lá nos stories para vocês me ajudarem com... Eu tô na dúvida entre 2 livros. Eles não estão aqui. Acabei esquecendo de deixar aqui na minha mesa para mostrar para vocês. Eu já tava, na verdade, já tinha certeza do próximo livro que a gente ia ler. Mas aí, ontem eu fui dar uma olhada em outro livro que eu já li, que eu gostei muito. E aí eu fiquei na dúvida, sabe? Fiquei na dúvida. Mas depois eu trago para vocês me ajudarem. Tá bom? Simbora. Vamos só recapitular aqui o que a gente viu ontem.
Na verdade, a gente finalizou um capítulo que se chama Sobrevivência versus Criação, tá? E agora a gente vai passar para a segunda parte do livro, que é Seu Cérebro e a Meditação. A gente vai passar para essa parte aqui. Lembrando que aí ele traz um resumo básico aqui do que é viver na sobrevivência e o que é viver na criação. Então, as pessoas que vibram na sobrevivência, o que elas sentem, o que elas pensam, qual é o estado de ser das pessoas que vivem no modo sobrevivência. Ele traz aqui ele traz um quadrozinho, né? E aí ele vai dizer, a sobrevivência, o que é? Estresse, contração, catabolismo, doença, desequilíbrio, colapso, degeneração, medo, ira, tristeza, egoísmo, ambiente, corpo e tempo, perda de energia, emergência, foco estreito, separado, ou seja, você está separado. Realidade determinada pelos sentidos, causa e efeito, possibilidades limitadas, incoerência e conhecido. Esse é o modo sobrevivência. E qual é o modo criação? A criação é homeostase, expansão, anabolismo, saúde, ordem, reparo, regeneração, amor, alegria, confiança, altruísmo, sem coisas, sem corpo, sem tempo. Quando ele diz aqui que no modo sobrevivência, tem aqui o ambiente, corpo e tempo, que são os três grandes que a gente viu e que ele explicou muito claramente pra gente. Quando a gente se preocupa muito, quando a gente é menor do que o nosso ambiente, na verdade, a gente precisa ser maior do que o nosso ambiente. Quando a gente foca muito no ambiente, né, nessa questão do tempo, então, quando a gente está no modo criação, aí ele diz, sem coisas, sem corpo, sem tempo, criação de energia, crescimento, reparo, foco amplo, conectado, realidade além dos sentidos, causando um efeito, todas as possibilidades. Ou seja, quando a gente está nesse modo criação, todas as possibilidades elas existem. Mas quando a gente está no modo sobrevivência, a gente não consegue enxergar nenhum tipo de possibilidade na nossa vida. O que a gente pensa? Está tudo perdido. Tudo perdido. É assim que quando a gente está no modo sobrevivência. Coerência e desconhecido. Ou seja, é acreditar mesmo no desconhecido. É aquela questão quando a gente fala, né, de ter fé. Coloca o pé e Deus dá o chão. Isso é viver no modo criação. Entende? E ele diz, só para finalizar aqui, tá? Pra gente passar para a segunda parte do livro. Ao completar a parte 1 desse livro, que nós já completamos, já foi, você adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento que ajudará a criar sua nova identidade. Agora vamos desenvolver essa base. Cobrimos uma porção de possibilidades. O conceito de que sua mente subjetiva pode afetar seu mundo objetivo, seu potencial para mudar seu cérebro e seu corpo, ao tornar-se mais que seu ambiente, ao tornar-se mais do que o seu corpo, ao tornar-se mais do que o seu tempo, e a perspectiva de que você pode abandonar um modo de vida estressante e reativo de sobrevivência, como se somente o mundo exterior fosse real, e entrar no mundo interior do Criador. Então, o que você prefere? Você prefere viver nesse modo de sobrevivência que eu acabei de falar aqui para vocês? Ou vocês preferem viver no modo criação? Espero que agora você possa ver essas possibilidades como realidades possíveis. Se você pode, então convido para prosseguir na parte 2, em que receberá informações específicas sobre o papel do seu cérebro e do processo meditativo que vão prepará-lo para criar mudanças reais e duradouras em sua vida. Preparados para a gente ir para a parte 2 do livro? Quem está aqui comigo, levanta a mão aí, tá? Levanta a mão, coloca uma mãozinha assim, ó, eu tô com você, Gleice, não vou deixar você sozinha nessa, não. Vamos para a parte 2. Já se prepara, pega caneta, pega caderno, pega um papel para você anotar os insights,
Pega sua água, seu café, não sei o que você está tomando aí nesse horário. 6h50 da manhã, minha gente. Simbora? Preparados? Vamos lá. 3 cérebros: pensar, fazer e ser. Estamos no capítulo 6. Capítulo 6. De modo geral, é apropriado comparar o cérebro de uma pessoa a um computador, né? Geralmente a gente escuta isso. A gente compara, né? O nosso cérebro com o computador. É verdade que seu cérebro já possui todo o hardware e o software de que você necessitará para mudar seu eu e sua vida. Mas você sabe qual é a melhor maneira de usar esse hardware para instalar novos softwares? Aí ele diz: imagine 2 computadores com hardware e software idênticos, um nas mãos de um técnico novato e o outro utilizado por um operador de computadores experiente. O iniciante tem pouco conhecimento sobre os tipos de coisa que um computador pode fazer, que dirá como fazê-las. Colocado de forma simples, a intenção por trás da parte 2 é fornecer informações pertinentes sobre o cérebro, de modo que, quando você, na condição de operador, começar a utilizar o processo meditativo para mudar sua vida, saiba o que é preciso acontecer em seu cérebro e em suas meditações e por quê. Então, antes dele explicar para a gente como é que a gente vai colocar a mão na massa mesmo, para a gente conseguir quebrar o hábito de ser nós mesmos, né, através da meditação também que ele vai trazer. Antes disso, ele diz, cadê? Na parte 2, é fornecer informações pertinentes sobre o cérebro, de modo que quando você, na condição de operador, começar a utilizar o processo meditativo para mudar sua vida, saiba o que é preciso acontecer em seu cérebro. Então, primeiro ele vai trazer um estudo, provavelmente aqui, em suas meditações, e por quê? Então, ele vai trazer primeiro a explicação, antes dele mostrar como que a gente pode fazer para a gente mudar de vida através da meditação. Mudança acarreta novos medos de pensar, fazer e ser. Se você sabe dirigir um carro, provavelmente já experimentou o exemplo mais elementar de pensar, fazer e ser. De início, você tinha de pensar em cada ação que executava e em todas as regras de trânsito. Mais adiante, você ficou relativamente proficiente na direção, contando que prestasse atenção, consciente no que estava fazendo. Por fim, virou um motorista. Sua mente consciente foi para o banco do passageiro e desde então sua mente subconsciente provavelmente ocupa o assento do motorista na maior parte do tempo. Dirigir se tornou automático e uma segunda natureza. Muito do que você aprende é mediante essa progressão de pensar, fazer e ser. E as 3 áreas do cérebro facilitam esse modo de aprendizado. Olha isso. E é exatamente isso. Geralmente a gente não para prestar atenção, né? Quando a gente desenvolve uma habilidade, e ele traz o exemplo de dirigir, que é o mais simples, quando a gente começa a dirigir é muito estranho, porque a gente não sabe, na verdade, como que faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? E aí tem passar marcha, tem o freio, tem você prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, e aí você tem milhões de coisinhas pequenininhas que você tem que prestar atenção. Mas aí com o tempo, esse dirigir, o ato de dirigir, na verdade, ele se torna inconsciente. Aí você já faz com uma facilidade tão grande que você nem se lembra como foi a dificuldade quando você começou a dirigir. Então ele diz, no entanto, sabia que é possível ir diretamente do pensar para o ser e que é provável que você já tenha tido essa experiência em sua vida? Com a meditação do cerne deste livro, este capítulo fornecerá um prelúdio.
Você pode ir do pensar na pessoa ideal que quer se tornar diretamente para ser essa nova pessoa. Essa é a chave da criação quântica. A mudança começa toda com o pensar. Olha como o nosso cérebro é muito poderoso, como a nossa mente é poderosíssima. Lembrando, minha gente, que aqui não só eu leio, eu trago também algumas reflexões aqui para vocês, e eu gosto também que vocês tragam a reflexão de vocês também, tá? A opinião de vocês é muito importante, porque daí a live ela toma outro rumo. É muito mais gostoso aqui a live quando vocês participam, tá? Podemos formar imediatamente novas conexões e circuitos neurológicos que refletem novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais estimulado do que aprender. Nada deixa o cérebro mais estimulado do que aprender, assimilar conhecimento e experiências. Esses são os afrodisíacos do cérebro. Ele afaga cada sinal que recebe dos 5 sentidos. A cada segundo, processa bilhões de bits de dados. Analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e armazena informações que consegue recuperar para nós, quando necessário. O cérebro humano é verdadeiramente o supercomputador definitivo desse planeta. E a gente subestima o nosso cérebro, a gente subestima a nossa mente. Por quê? Porque a gente tem o pensamento de que eu não sou capaz, de que eu nasci assim, eu sou assim. Tem pessoas que abrem a boca, enchem a boca para dizer, pessoas muito assim, né, que são reativas e tal. Eu sou assim, eu sou dessa forma e tal. Então, assim, a gente subestima a nossa mente. Nossa mente, ela é poderosíssima, poderosíssima. Quando você sabe realmente conduzir, quando você sabe modificar esse software e esse hardware que a gente está falando aqui hoje, tá? Como há de recordar, a base para o entendimento de como você pode efetivamente mudar sua mente é o conceito de Erdős, como os neurônios se envolvem em relacionamentos habituais de longo prazo. Já comentei sobre o aprendizado hebbiano, que decreta células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. Os neurocientistas acreditavam que, após a infância, a estrutura cerebral era relativamente imutável. Era nisso que eu acreditava antes, entende? Por isso que eu fiquei tão feliz quando eu li aquele livro Ative Sua Mente, do médico Arnold Caldart, que eu fiquei até de mostrar para vocês aqui, esqueci, é um livro bem fininho, e é um neurocientista, e ele participou comigo aqui da live no encerramento. E aí eu brinquei com ele, né? Eu falei, gente, eu fiquei tão feliz, porque eu acreditava que não tinha como mudar o nosso cérebro. E os estudos antigos eram exatamente isso aqui, olha só. Os neurocientistas acreditavam que após a infância, a estrutura cerebral era relativamente imutável. Ou seja, não tinha como a gente mudar muita coisa. Acreditava-se nisso. No entanto, novas descobertas revelam que vários aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem mudar estrutural e funcionalmente, ou seja, a gente pode mudar sim a estrutura. Olha que incrível isso. Olha que incrível, a gente consegue mudar a estrutura, minha gente, do nosso cérebro. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente presta atenção nos nossos pensamentos, quanto mais a gente se esforça em mudar o nosso jeito, sabe quando é como se fosse uma maquininha, as células lá, elas vão saindo do lugar, elas vão mudando, elas vão para outro lugar, elas vão se mexendo. É incrível isso, incrível. No entanto, novas descobertas revelam que vários aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem mudar estrutural e funcionalmente, incluindo o aprendizado, a memória e a recuperação de uma lesão cerebral ao longo da vida adulta. Basta se esforçar um pouquinho, basta querer, basta ter clareza do que você quer. Porque sem clareza, na verdade, não adianta. A gente precisa ter clareza do que a gente quer. Entende? Mas o oposto também é verdadeiro. Células nervosas que não mais disparam juntas
não mais se conectam. Se você não usa, você perde. Olha isso. Se você não usa, você perde. Como que você está usando o seu cérebro? Como que você está usando a sua mente? Os seus neurônios? Como que você está usando? Se você não usa, você perde. Você pode até enfocar o pensamento consciente para desconectar ou desligar conexões indesejadas. Assim, é possível soltar-se de alguns trecos, entre aspas, que você esteve preso e que influenciam o seu modo de pensar, agir e sentir. É o que eu venho fazendo na minha vida, ultimamente. Já tem aí uns 5 anos que eu ando me desfazendo dos trecos. E os trecos não só materiais, como os trecos também da minha mente também. Já tem um bom tempo que eu ando fazendo isso. E eu gostei muito da forma que ele trouxe aqui, ó. Se você não usa, você perde. Você pode até enfocar o pensamento consciente para desconectar ou desligar conexões indesejadas. Assim, é possível soltar-se, ou seja, você consegue se soltar de trecos que aqui você esteve preso e que influenciam o seu modo de pensar, influencia o seu modo de agir, influencia o seu modo de sentir. E o que são esses trecos que ele traz aqui, entre aspas? O que são os trecos? São são as coisas que você passou lá no passado. São na verdade, tudo que você viveu e que você fica revivendo na sua vida. Já passou. O nosso problema é ficar revivendo uma coisa que já passou, entende? E aí a gente não consegue passar para o próximo nível, a gente não consegue avançar de fase, porque a gente fica preso no nosso... É inconsciente, na verdade, não é porque a gente quer, é inconsciente. Então a gente fica muito preso no que aconteceu com a gente lá atrás. E aí a gente fica sempre remoendo isso. Às vezes um relacionamento tóxico que você teve e que você se culpa muito por isso. Às vezes algo que você se arrepende, que você não gostaria de ter feito e você fez. Atitudes que você tomou que hoje você não tomaria, com a cabeça que você tem hoje você não tomaria. Mas o que você tem que perceber, o que você tem que pensar na verdade, é que você fez tudo o que você fez com a consciência que você tinha. E hoje você tem outra consciência, então o que você tem que pensar é bola pra frente, entende? Segue a vida, o que passou já passou, a gente não pode ficar remoendo as coisas, entende? Bom dia, Tamar, seja bem-vindo, muito bom dia, que Deus te dê proteção divina, Deus te dê proteção divina também. Olha, a Fernanda comentou, todo dia aprendo com você, você inspira as pessoas. Ai, que maravilhosa. Eu penso que eu sou aqui só um canal mesmo. Antes de abrir a live, eu faço minhas orações aqui. E aí, assim, quando termina a live, minha gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não sei, eu vou falar pra vocês, eu não sei nem o que foi que eu falei aqui. Quando termina a live, eu não lembro nada do que eu falei aqui. Eu não assisto as lives também, né? Quando termina a live, eu vou viver meu dia, né? Então, às vezes eu assisto, às vezes não. Quando a live é muito boa, assim, quando eu falo, gente, mas a live hoje foi divina. Aí eu assisto, entende? Olha, Daniel colocou, você é inspiração, força, beleza, inteligência e um amor próprio. Obrigado por você existir, bom dia. Olha, continuando aqui, tá? O cérebro reconectado não vai mais disparar de acordo com a circuitaria do passado. A dádiva da neuroplasticidade. Olha essa palavrinha aí. Anota essa palavrinha para você pesquisar. Neuroplasticidade. Quando eu descobri que existia a neuroplasticidade, eu fiquei tão feliz, porque eu não sei se eu já contei para vocês, eu tive chikungunya. Eu tive Covid e chikungunya, na verdade, né? E aí, nesse processo todo, foi um atrás do outro, assim. Eu quase fui com Deus. Eu quase fui com Deus na época, né? E depois eu tive a chikungunya, que foi pior ainda. Então, assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo na minha mente, assim, no meu cérebro, sabe? Eu não conseguia
pensar, eu não conseguia raciocinar, eu parei de ler, eu não conseguia entender as coisas que eu lia, minha cabeça ficava assim muito pesada, então eu perdi completamente os sentidos assim de, de raciocínio, sabe? E foi uma fase muito dolorosa na minha vida, assim, muito dolorosa, porque tem estudos que diz que realmente a chikungunya ela deixa sequelas mesmo, né? E aí eu falei, não, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito isso, não aceito. E aí eu comecei a estudar sobre a mente. Eu falei, não tem condições, será que eu vou ficar assim pro resto da vida? Porque é uma coisa, a coisa que eu mais gosto de fazer é estudar. A coisa que eu mais gosto de fazer é ler, é me desenvolver, é aprender coisas novas. O conhecimento, eu gosto de estar sempre nessa busca de conhecimento, né? Eu sou uma pessoa assim. Então, quando eu vi que eu não estava conseguindo entender mais as coisas que eu lia, as coisas não entravam na minha cabeça, sabe? Eu falei, eu não aceito isso, eu não aceito. E aí foi quando eu fui estudar, e aí eu descobri a neuroplasticidade. Eu falei, peraí, deixa eu ver aqui, como que é esse negócio. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre neurociência, eu comecei a estudar como que o cérebro funciona, e me apaixonei, por isso que eu trago mais livros nessa... E eu resolvi trazer esse livro para vocês também, entende? É um livro que é para todo mundo? Não é. Vocês podem ver a quantidade de gente que estão aqui na live, não é para todo mundo, não. Esse livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Nem todo mundo quer quebrar o hábito de ser você mesmo. Nem todo mundo quer sair da caixinha. Nem todo mundo quer inserir novos hábitos na vida. Nem todo mundo quer se desenvolver através da leitura. A maioria das pessoas, elas querem viver aqui no físico mesmo e tá bom. Trabalho, casa, paga boleto, final de semana faz um churrasco e segunda-feira de novo, trabalho, casa. Não conseguem enxergar além do físico, né? E é isso. Então, a dádiva da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reconectar. Então, quando eu descobri isso, eu falei, então quer dizer que eu consigo reconectar o meu cérebro? Eu consigo potencializar o meu cérebro, então? Que maravilha, que maravilha. Aí eu fiquei encantada com isso. E criar novos circuitos em qualquer idade como resultado do input do ambiente de nossas intenções conscientes é que podemos gerar um novo nível mental. Há uma espécie de fora o antigo que venha o novo. Olha que legal. Há uma espécie de fora o antigo que venha o novo, neurológico, processo que os neurocientistas denominam de aparar e brotar. É o que chamam de desaprender e aprender, que cria a oportunidade para ascendermos acima de nossas atuais limitações e sermos maiores do que nosso condicionamento ou circunstâncias. Então você, minha gente, você, meu lindo e minha linda, precisa ser maior do que o seu condicionamento, maior do que as circunstâncias. Ou seja, você sabe que a gente fomos condicionados, nós somos condicionados a viver de uma certa forma todos os dias. Todos os dias. O grande sistema, ele faz com que a gente fique condicionado. A rede social, ela tá aí para isso também. A rede social, ela tá aí para isso, para você ficar todos os dias condicionado. Ao criar um novo hábito de sermos nós mesmos, estamos essencialmente assumindo o controle consciente do que se tornou um processo inconsciente de ser. Em vez de a mente trabalhar rumo a um objetivo, não serei uma pessoa furiosa e o corpo rumo a outro, vamos continuar furiosos e permanecer banhados nas substâncias químicas familiares. Essa é a briga que ele falou lá atrás, que nós lemos muito sobre isso. Ou seja, a sua mente quer uma coisa e o seu corpo faz outra, porque o seu corpo ele já está condicionado. Aí você fala, eu não quero mais ser uma pessoa brigona, não quero mais ser uma pessoa reativa. Só que aí você vai lá e briga, você vai lá e faz novamente. Você passou por uma situação em que você foi reativa de novo. Aí você chega em casa e se arrepende disso. Nossa, não era para eu ter feito isso, não era para eu ter falado com ele dessa forma e tal. É porque o seu corpo ele já está condicionado, não é a sua mente.
O seu corpo já está familiarizado com isso, entende? Aí o seu corpo é sempre maior do que a sua mente. O seu ambiente é sempre maior do que a sua mente. Entende? E aí a gente tem que fazer um trabalho inverso. A gente só consegue quebrar o hábito de ser nós mesmos quando tudo trabalha da mesma forma. Corpo e mente. Ele diz: em vez de a mente trabalhar rumo a um objetivo, não serei mais uma pessoa furiosa, que é o que você quer deixar de ser, e o corpo rumo a outro. O que o corpo fala? A mente fala: eu não quero ser mais uma pessoa furiosa, eu não quero ser mais uma pessoa reativa. Mas aí o seu corpo fala: não, não, não. Nós vamos continuar furiosos, nós vamos continuar reativos, porque eu quero permanecer nas substâncias químicas familiares, porque isso aqui é o que é familiar para mim, isso aqui é o que eu aprendi a vida toda. Então nós vamos continuar assim, bonitinha, dessa forma. Nós não vamos mudar. Tá vendo? É por isso que às vezes você não consegue mudar. É exatamente por isso. Queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para fazer isso, devemos criar um novo modo de pensar, um novo modo de fazer e um novo modo de ser. E como é que a gente faz isso? Mais na frente vocês vão ver quando chegar nessa parte. Dado que para mudar nossas vidas, temos primeiro que mudar nossos pensamentos e sentimentos. Depois fazer alguma coisa, ou seja, mudar nossas ações ou comportamentos, para ter uma nova experiência que, por sua vez, produz um novo sentimento, e então memorizar o sentimento até migrarmos para um novo estado de ser, onde mente e corpo são unos, ou seja, um só. Quando a mente trabalha de uma forma e o corpo trabalha de outra, é impossível nós conseguirmos fazer qualquer tipo de alteração. E é desafiador isso. É muito desafiador. Eu mesmo passo por isso todos os dias. Vocês me veem aqui, vocês acham que eu sou totalmente evoluída e espiritualizada. Mas não, estou no processo. Por isso que eu trouxe esse livro para vocês, por isso que eu estou lendo junto com vocês. Eu estou exatamente nesse processo. Ontem mesmo eu fiz exatamente isso aqui. Exatamente. E a minha maior dificuldade durante o meu dia é em não reclamar. O meu maior exercício durante o dia, assim, para eu me tornar, para eu quebrar o hábito de ser eu mesma, é não reclamar, porque é desafiador. Então, ontem eu tive uma situação e assim, às vezes, é por isso que às vezes eu não gosto muito de conversar com certas pessoas, porque quando eu encosto na pessoa, quando a pessoa encosta em mim, não tem jeito para não reclamar, porque ela começa a conversar e aí eu começo a conversar. O dia que eu fui reclamar, sabe? É um exercício diário que eu faço. Aí quando eu chego em casa eu arrependo disso. Então é algo que eu quero quebrar, entende? Quebrar. Em mim é isso. Só que mente e corpo eles têm que trabalhar juntos. Se não trabalhar juntos, não dá certo. Pelo menos temos algumas coisas que nos ajudam. Além de o cérebro ser neuroplástico, poderíamos dizer que temos mais de um cérebro com que trabalhar. Na verdade, nós temos... Bolei aqui. Hoje eu tô assim, meio zen, né? Vocês perceberam, eu acho que eu tô cansada hoje. Mas mesmo assim eu tô aqui. Olha, a Fernanda comentou, eu evoluí muito, quero continuar evoluindo. Sempre estamos em constante evolução. Exato. Até o final. Nós estamos em constante evolução até o final. Nós temos 3 cérebros, vocês sabiam disso? 3. Para os nossos... Nossa, já deu 7h15. 7h15, é. Vou só finalizar essa parte aqui da página 151, que a gente termina o subcapítulo. E aí eu vou fazer a meditação junto com vocês, tá?
Para os nossos propósitos, este capítulo limitará o foco às funções dos 3 cérebros, relacionados especificamente a quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Como uma nota pessoal, constato que estudar o que o cérebro e os outros componentes do sistema nervoso fazem por nós é uma exploração interminavelmente fascinante. Meu primeiro livro cobriu esse tópico com mais detalhes do que o necessário a nossos propósitos aqui. Existem fontes adicionais de estudo em meu site. Tem muita coisa na internet, gente, do Dr. Joe Dispenza. E eu gosto muito, 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 muito da abordagem dele. Gosto muito. E aí tem muita coisa na internet, tá? Só vocês colocarem lá, Joe Dispenza, aparece muita meditação, aparecem muitos vídeos, assim, maravilhosos mesmo. E com certeza várias outras excelentes publicações em sites são disponíveis, aqueles que desejam aprender mais sobre o cérebro, a mente e o corpo. Então, se você acha que aqui a live não está sendo suficiente, você gostaria de aprender mais, se desenvolver mais, entender mais sobre o cérebro, a mente e o corpo, no YouTube tem muita coisa bacana sobre o Joe Dispenza, ele traz. Tá bom, minha gente? Aí a gente finaliza aqui. Deixa eu marcar aqui, porque hoje é sexta, né? E aí, segunda-feira, eu tenho que saber onde foi que nós paramos, porque eu só pego o livro aqui junto com vocês. Página 152. Quem tiver o livro, melhor ainda. Dá pra ler aqui junto com a gente. Se não tiver, não tem problema. Dá pra acompanhar, tá? Bom dia, Marcos. Bom dia, Naí. Sejam bem-vindos. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com vocês? Josafá, bom dia, moro em São Paulo. Olha, vamos cuidar agora da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. Então vamos parar aí um pouquinho o que você está fazendo. Se você não puder parar, não tem problema. Vamos fazer uma respiração consciente. Vamos fazer uma respiração profunda para a gente liberar as tensões e a gente começar essa sexta-feira abençoada. Na verdade, a gente já começou, né? Fazendo aqui a nossa leitura. Então, só da gente estar aqui cuidando da nossa mente, ativando a nossa mente, que é o que a gente faz aqui no café, é ativar a nossa mente. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós estamos aqui ativando a nossa mente. E aí, para um pouquinho. Faz uma respiração consciente, puxa o ar, você vai fazer isso por 3 vezes, tá? Feche seus olhos. Bom dia, Lu, maravilhosa. Feche seus olhos. Sinta o seu ombro. Descruza as suas pernas, se você estiver sentado, se tiver como colocar os pés no chão. Puxa o ar, inspira profundamente. Você vai puxar o ar com muita força, segurar um pouquinho e depois soltar pela boca, tá? Puxa o ar e solta. Mais uma vez, inspira profundamente, feche seus olhos, coloque uma intenção para o seu dia. Solta, mais uma vez. E solta. Hoje, dia 14 de novembro. Deleite-se na sensação de ser compreendido e amado incondicionalmente. Ouse se ver como o vejo, radiante na minha virtude, purificado pelo meu sangue. Eu o enxergo como aquele que criei para ser. Olha isso. Eu o enxergo como aquele que criei para ser. Como aquele que você será quando o paraíso se tornar seu lar. É a minha vida dentro de você, que o transforma de glória em glória. Alegre-se nesse misterioso milagre. Agradeça-me continuamente pela incrível dádiva de ter meu espírito dentro de você. Conte com a ajuda do meu espírito ao avançar por esse dia. Faça uma pausa para se consultar com esse ser santo que reside dentro de você. Ele não o obrigará a seguir suas ordens, mas o guiará, desde que você lhe dê espaço em sua vida.
desde que você lhe dê espaço em sua vida. Caminhe por essa maravilhosa estrada em colaboração com Ele. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Na verdade, hoje o nosso dia será maravilhoso. E aí você repita isso também novamente. Amanhã não tem live, mas você repita isso para você pela manhã. Hoje o meu dia será maravilhoso. E a nossa afirmação de hoje, o nosso mantra de hoje, para você falar aí durante todo o dia, além de que o seu dia será maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser, independentemente das circunstâncias. Eu acho engraçado que antes, quando eu não falava assim pela manhã, hoje o meu dia será maravilhoso, acontecia um monte de coisa no meu dia e eu ficava chateada, eu ficava revoltada, eu achava que meu mundo ia acabar e eu ficava, tá vendo? Olha só, tá vendo? Você não vai dar conta. Eu falei pra você, então a minha mente ficava assim, sabe? Só que aí, quando eu tô passando, ontem eu passei várias, gente, ontem eu passei tanta situação que vocês nem imaginam. Vocês me veem linda, plena, eu sou linda, plena aqui, mas durante o meu dia, os meus corres durante o dia, minha gente, é babado, é babado. Então, assim, eu tive muitas coisas para resolver lá na cafeteria, principalmente. E aí, eu poderia ter surtado, assim, mas eu não surtei porque eu penso, na hora vem assim, ei, lá de manhã, na hora da live, você falou, hoje o seu dia será maravilhoso. Então, você está passando por essa situação aqui, isso aqui para você é nada. Isso aqui para você é fichinha, isso aqui não é nada. Nada, porque o seu dia é maravilhoso. Se você está passando por isso, é porque você dá conta de passar. E você escolheu, na verdade, isso. Você lembra quando você teve lá um sonho lá atrás de abrir uma cafeteria, uma livraria? O que você está passando aqui são processos que fazem parte desse seu sonho que você teve lá atrás e que você conseguiu realizar. Então, isso tudo só está acontecendo porque você lá atrás, você pediu para que isso acontecesse. Entende? Então, você tem que passar por todas as provações, por todas as situações. E muitas das coisas que acontecem com você, isso eu tô falando comigo, tá, gente? Não é com vocês, não. Tô falando comigo. É o meu cérebro que tá aqui, ó. E muitas das coisas que acontecem com você agora, e o que está acontecendo com você agora, foi resultado de algo que você deixou de fazer. Algo que você mesma não fez, que deveria ter feito lá atrás e você não fez. Entende? Então está acontecendo isso por conta da sua desorganização. Você não se organizou direito. Por isso que está acontecendo isso. Entende? Então eu começo a ver as coisas, as situações, os problemas por outro ângulo. Então o mundo ele não está contra mim. O mundo não está contra mim. Às vezes eu ficava culpando todo mundo. Meu Deus, tá vendo? Olha só, Deus não gosta de mim. O mundo está contra mim porque tudo está errado para mim. Não é que tudo está errado para mim. É que às vezes eu não fiz, na verdade, o que eu deveria ter feito. Por isso que isso está acontecendo o que está acontecendo. Entende? É por isso que a gente precisa ter inteligência emocional. A inteligência emocional é muito mais importante do que a inteligência intelectual. Às vezes a gente estuda tanto, eu passei anos da minha vida estudando sobre língua portuguesa, eu fui professora de língua portuguesa por anos, língua portuguesa e literatura. Me desenvolvi muito na área intelectual, aprendi muito, mas eu não me desenvolvi na área mental, na área de inteligência emocional. E aí eu tô hoje catando os caquinhos, catando os cacos e tentando me tornar uma nova criatura a partir disso tudo, entende? Todos os dias me desenvolvendo mentalmente, me autoconhecendo, entendendo como que eu funciono. Porque quando você não entende como que você funciona, quando você não cuida dos seus pensamentos, quando você não cuida das suas emoções, o bicho pega. O bicho pega, minha gente. Então trabalhe a sua mente, trabalhe o seu espírito, tudo é junto. Corpo, mente e espírito tem que trabalhar junto. Porque senão chega uma hora que você entra em colapso. E eu já entrei em colapso. E eu não quero entrar mais, entende?
E é isso. Clécio. Bom dia, Clécio. Seja bem-vindo. Ah, Lu, tamo junto. Bate aqui, amiga. Bate aqui. Olha, minha gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são maravilhosos, viu? Gosto muito de estar aqui com vocês todos os dias. E eu volto na próxima segunda-feira, 6h40 da manhã. Estarei aqui novamente. Aguardo vocês, tá? Bom final de semana para vocês. E a nossa afirmação de hoje: eu me perdoo e abro espaço para o novo. Escreve aí, tá? Escreve aí para você ler durante todo o seu dia. Coloca no seu celular, coloca em algum lugar. Eu me perdoo e abro espaço para o novo. Eu me perdoo e abro espaço para o novo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira. Tchau, tchau.